O governo chinês tem adotado uma postura inflexível diante das propostas de negociação vindas da administração Trump em relação às tarifas comerciais. Essa atitude tem inflamado ainda mais as tensões, levando a disputa econômica entre as duas maiores potências do planeta a um novo patamar. No meio desse campo de batalha, empresas como a Ace Hardware, localizada no sul da China, estão travando uma luta diária para continuar operando, uma economia em declínio progressivo. Os dados econômicos referentes aos preços no mês de março revelaram um quadro profundamente preocupante. A economia chinesa entrou em uma trajetória deflacionária persistente. O índice de preços ao consumidor apresentou queda por 2 meses consecutivos. Já o índice de preços ao produtor, que mede os valores diretamente nas fábricas, caiu por mais de 30 meses seguidos. Esse cenário está longe de refletir a imagem de uma economia em expansão. Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma crescente e delicada crise de endividamento. O que o mundo presenciou em 2008 parece estar se repetindo, agora com menos intensidade e mais prolongamento. O setor imobiliário, um dos pilares do crescimento chinês nas últimas décadas, já entrou em colapso. E o presidente Xi Jinping optou por recusar o consumo interno como motor principal de crescimento, o que deixa praticamente uma única saída no tabuleiro econômico: intensificar as exportações. No entanto, os Estados Unidos, o maior mercado consumidor do planeta, acabam de erguer um bloqueio tarifário colossal. Então, a grande pergunta é: o que ainda resta como alternativa, agora que até mesmo as fábricas estão apagando suas luzes? Fábricas em estado de alerta. Quando o governo dos Estados Unidos anunciou uma tarifa de 145% sobre mercadorias importadas da China, muitos analistas já sabiam: o impacto seria devastador. As relações comerciais entre os dois países praticamente estagnaram. Diversas fábricas fecharam as portas, milhares de trabalhadores foram dispensados, e inúmeros empresários estão entrando em colapso financeiro, algo que o Partido Comunista Chinês claramente não esperava com essa magnitude. De acordo com estimativas do banco Goldman Sachs, cerca de 20 milhões de trabalhadores chineses poderão perder seus empregos em razão da queda abrupta nas exportações. Empresas norte-americanas estão cancelando pedidos em massa, e a China não tem, no curto prazo, como substituir esse tipo de clientela. De lucros a prejuízos em tempo recorde, um dos empresários afetados relatou como sua fábrica, que até então operava com lucro, passou a registrar prejuízos da noite para o dia. Com a imposição da tarifa de 145%, os custos subiram a níveis insustentáveis. Para ilustrar, imagine que você importa produtos no valor de $100. Agora, com a nova taxa imposta pela alfândega americana, será necessário desembolsar mais $145 somente em tarifas. O Sr. Wong, proprietário de uma fábrica têxtil, relatou ter arcado com $200 mil em despesas para um carregamento de poliéster. Antes, esse mesmo lote rendia um lucro de $50 mil. Com as tarifas, ele passou a ter um prejuízo de $40 mil por remessa. Wong chegou a chorar diante do próprio estoque encalhado. Ninguém quer comprar o produto, nem mesmo para uso simples, como panos de limpeza. E ele não está sozinho. Muitos donos de fábricas passaram por cancelamentos massivos de pedidos e viram seu capital de giro evaporar quase da noite para o dia, o modelo chinês em xeque. Para compreender o tamanho do problema, é preciso entender como funciona o modelo tradicional de produção nas fábricas chinesas. Imagine que uma grande empresa de vestuário dos Estados Unidos deseje terceirizar sua produção. Ela faz um pedido no valor de $1 milhão. A fábrica na China, então, solicita um sinal entre $50 mil e $100 mil. O restante do valor é coberto pela própria fábrica, seja com recursos próprios ou, na maioria dos casos, por meio de empréstimos bancários. Com esse capital, a fábrica adquire matéria-prima, contrata funcionários e inicia a produção.
tudo com a promessa de que será paga integralmente após a entrega do pedido. A margem de lucro costuma girar entre 5% e 15%, ou seja, em um pedido de 1 milhão, o ganho líquido pode variar entre 50 mil e 150 mil dólares. Mas se o cliente cancela o pedido, a fábrica fica com os produtos sem receber o valor acordado e ainda carrega dívidas contraídas para viabilizar a produção. A realidade das fábricas, o resultado dessa cadeia quebrada, é visível em todo o território chinês. Centenas de fábricas decretaram falência, proprietários afogados em dívidas, funcionários sem salários, produtos empilhados sem compradores. Essa é a razão pela qual o governo chinês observa com extrema preocupação o desenrolar da crise atual. A estabilidade econômica e social do país depende fortemente da saúde do setor industrial, que neste momento está debilitado como nunca. A indústria paralisada. Em meio ao conflito comercial, o coração industrial da China começou a pulsar mais devagar. Relatórios apontam que linhas inteiras de montagem foram interrompidas. Os caminhões, que antes formavam filas nos portos para carregar e descarregar contêineres de mercadorias, agora circulam vazios. Algumas províncias industrializadas, como Guangdong e Jiangsu, apresentam redução superior a 40% no volume de exportações. Pequenos centros industriais estão virando verdadeiras cidades fantasmas. Restaurantes familiares, oficinas de costura, empresas de embalagem. Todos dependiam da dinâmica das grandes fábricas para existir. E quando essas engrenagens param, o colapso é sistêmico. Não se trata apenas de uma crise de lucros ou PIB, mas de uma crise social. Milhões de pessoas veem, em tempo real, suas fontes de sustento evaporarem. A guerra comercial deixou de ser um tema técnico e se transformou em tragédia cotidiana. Uma tensão silenciosa que percorre os becos industriais de um país que por décadas alimentou o crescimento global. A nova arma: tarifas como pressão política. Durante o governo Trump, os Estados Unidos transformaram as tarifas em um instrumento explícito de pressão geopolítica. Não se tratava apenas de corrigir desequilíbrios comerciais. O objetivo era redefinir as relações de poder globais. Ao impor taxas de importação proibitivas sobre produtos chineses, os Estados Unidos buscaram forçar uma reorganização das cadeias de suprimento. Empresas multinacionais foram encorajadas, ou pressionadas, a transferir suas fábricas para outros países, como Vietnã, Índia ou México. O recado era claro: produzam em qualquer lugar, menos na China. O impacto dessa estratégia foi profundo. Em poucos meses, cadeias de suprimento que levaram décadas para se consolidar começaram a ser desmanteladas. E o que antes era um casamento comercial de conveniência, agora se assemelha a um divórcio litigioso. Propaganda e controle de narrativas. Internamente, o governo chinês adota uma postura ambígua diante da crise. De um lado, promove discursos otimistas nas mídias estatais, destacando a resiliência da economia e a capacidade de adaptação nacional. De outro, intensifica os mecanismos de controle da informação, limitando a circulação de notícias negativas e reprimindo protestos em regiões afetadas. Essa estratégia visa evitar o pânico interno, mas não impede que a realidade se manifeste nas ruas. Comércios fechados, filas em agências de emprego e um aumento súbito no número de pessoas retornando às zonas rurais são sinais visíveis da crise. Ao mesmo tempo, o Partido Comunista intensifica campanhas patrióticas. A narrativa oficial fala em resistência heróica, boicote às marcas estrangeiras e valorização da indústria nacional. Mas há um limite para o quanto a propaganda consegue compensar a realidade econômica. E ele parece cada vez mais próximo. O efeito dominó global. O esfriamento da indústria chinesa não afeta apenas o país asiático. Economias inteiras, altamente dependentes do comércio com a China, começaram a sentir os efeitos colaterais. Países exportadores de matérias-primas, como o Brasil, a Austrália e diversos africanos,
enfrentam queda na demanda por minério de ferro, soja, cobre e petróleo. As cadeias logísticas globais, ainda fragilizadas pela pandemia, agora lidam com o colapso de um de seus maiores elos. Fretes internacionais despencam, navios partem vazios, portos ficam ociosos. Até mesmo empresas ocidentais, que vinham lucrando com a terceirização da produção para a Ásia, agora enfrentam custos maiores ao tentar reconfigurar suas fábricas em outros países. O sonho de uma produção barata, abundante e sem fricções está em xeque. E o mundo começa a perceber o custo real de depender de apenas um gigante industrial. Quem vai ceder primeiro? A grande pergunta permanece sem resposta: quem vai piscar primeiro? A China, diante de uma desaceleração perigosa, poderá intensificar seus esforços para proteger sua indústria, inclusive com subsídios estatais e flexibilizações cambiais. Mas isso pode aumentar a desconfiança internacional. Os Estados Unidos, por sua vez, podem manter a pressão tarifária como estratégia de contenção, mesmo sabendo que ela também traz impactos negativos ao consumidor americano. A verdade é que ambos os lados estão feridos, mas nenhum quer parecer fraco. Esse impasse, alimentado por orgulho político e interesses estratégicos, ameaça se prolongar por anos. E enquanto as superpotências duelam, os pequenos, fábricas, trabalhadores, famílias, pagam o preço. Nas entrelinhas dessa guerra comercial, há algo mais profundo em jogo. Não se trata apenas de taxas ou exportações, mas de um novo modelo de mundo que está sendo desenhado, onde a hegemonia econômica, a soberania industrial e a independência tecnológica tornaram-se armas de dissuasão. E nesse novo tabuleiro não haverá vencedores absolutos, apenas sobreviventes estratégicos.